Fala pessoal, beleza? Professor Eduardo Kran aqui com vocês novamente. Treinamento de força para grupos de risco, um assunto muito importante para a gente poder tratar nesse momento, né? Dada ao aumento das comorbidades aí, devido ao sedentarismo, enfim, né? Má alimentação, estresse, todos os males que possam causar aí essas patologias, né, pessoal? Só para lembrar vocês, então, esse é um trabalho feito junto com a Physiwork. A Physiwork é uma plataforma fantástica, né, de fisioterapia, educação física, tem muito material, muito acervo bacana lá, inclusive tem bastante material meu, né, um material mais encorpado, um material pago, mas por um valor super acessível, né, que vocês podem ter com vocês aí, enfim, né, vocês podem utilizá-la aí quando bem entenderem, o tempo que entenderem, tá? Sigam lá eles no YouTube, Physiwork, né? E assim como no canal do Instagram, @Physiwork, e eu, se vocês quiserem seguir no Instagram, tá como @educran, né? Então fiquem à vontade, não esqueçam de dar um like, não esqueçam de dar um toque no sininho, não esqueçam de se inscrever no canal, porque isso aumenta cada vez mais o nosso engajamento, a gente pode chegar a mais pessoas aí, para quem tiver interesse em compartilhar esses vídeos com os demais colegas da área ou simpatizantes da educação física, dos esportes de uma forma geral, principalmente da parte de treinamento de força, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que nós entendemos como comorbidade, patologias ou grupos de risco, tá? Eu vou pegar alguns grupos de risco aqui, por exemplo, obesos, diabéticos, cardiopatas, dislipidêmicos, osteopatas, enfim, né? Pessoal com osteopenia, né? Sarcopenia, enfim, né? Uma série de grupos de risco que são normais, né? A gente não tem como evitar, e são pessoas que a gente tem que aproximar mais, cada vez mais da prática de exercício físico bem prescrita, contínua, né? E prescrita, né? Regularizada. Então, esse pessoal ele vai aparecer na mão de vocês, principalmente para quem for professor de sala de musculação, personal trainer, ou até o pessoal do Pilates, enfim, né? A galera que trabalha com exercício físico de uma forma geral vai receber diversos deles. Essa gama de comorbidades que eu falei para vocês, ela é a que a gente vai mais encontrar, inclusive, nas academias. Existem formas da gente trabalhar, né? Essas formas, elas seguem uma série de preceitos, né? E toda vez que vocês tiverem alguma dúvida específica, vocês podem entrar por exemplo, vocês podem acessar, né, as normas técnicas de cada sociedade brasileira de cardiologia, de lipidemia, de diabetes, né? Todos eles vão ter um padrão, né, de trabalho a ser realizado, uma forma de ser realizada, bem explicado, bem certinho, né? Esse padrão, né, ele vem com uma série de estudos científicos, né, que vem mostrando quais treinamentos são mais adequados, a que nível de intensidade se deve trabalhar um exercício cardiorrespiratório, enfim, né? Muito importante que vocês se adequem, né? Porque são normativas, né? Essas normativas elas vão estar lá, né? E elas são recomendações para que se possa fazer um trabalho adequado. Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, além de pegar, vão ali, ó, Navarro, Bacurau e Yoshida, tem um livro muito interessante, eu me esqueci o nome desse livro, mas é Navarro, Bacurau e Yoshida, que fala justamente sobre comorbidades, né? Tem várias comorbidades, como se trabalhar com essas comorbidades. Tem alguns outros livros de fisiologia do exercício que trabalham sobre fisiopatologia, né? Que vocês podem entender mais o mecanismo fisiopatológico de cada comorbidade ou até lesões, né? Enfim, então tem muita coisa bacana para a gente olhar. O que a gente não pode deixar de fazer é de trabalhar com esse público ou de não ter conhecimento para poder trabalhar com esse público. Eu não estou dizendo que vocês têm que ser um gênio e dominadores dessa área em específico, mas se faz muito importante a gente entender. Então, como que a gente inicia um trabalho com esse pessoal com comorbidade, tá? Então, primeiro, a gente começa com uma anamnese. Essa anamnese ela vai conter uma série de perguntas, um questionário, vocês podem fazer um parquet adaptado, né? Porque se for depender só do parquet, a pessoa nunca vai treinar, né? Qualquer uma das questões que der positivo no parquet não vai ter que passar por um médico, não vai poder treinar. E não é bem assim que funciona, né? A gente pode, dependendo do que for, sim, a gente pode pedir a recomendação de um profissional da área de medicina para que se faça uma bateria de exames para que essa pessoa seja liberada para praticar o exercício físico.
Depende muito. A gente recebeu aí um cardiopata com uma colocação de stent, né? Ele é dislipidêmico, enfim, hipertenso, e aí faz uso de 2, 3 tipos de medicamentos, usa uma tiazida, usa um beta-bloqueador, um poupador de potássio, enfim. Né? A gente tem que entender o que essa pessoa tem, quais mecanismos fisiopatológicos incidem naquela patologia que a pessoa tem para poder começar a trabalhar com ela. E ela precisa de uma liberação, ela vai fazer uma ecocardiografia, um eletrocardiograma, vai fazer um teste de esforço, né, para poder ter a liberação do médico para iniciar conosco. Então, dadas essas circunstâncias, se for alguém que tem a comorbidade, mas que não procura um médico, viu há anos atrás que tinha diabetes, né, tipo 1, tipo 2, né, lembra, a diabetes tipo 1, geralmente o indivíduo é insulina independente, né, o indivíduo que tem um peso corporal, é um indivíduo que tem um peso corporal menor, ele faz proteólise direto, tem uma quebra de aminograma, uma depressão de aminoácido muito grande, né, diferente do tipo 2, que geralmente adquire essa resistência à insulina por má alimentação, geralmente é mais pesado, né, tem um peso corporal maior, né, e usa aí metformina, glifagem, enfim, né, e são N medicamentos. Então a gente faz essa anamnese, dentro dessa anamnese a gente procura entender quanto tempo faz que essa pessoa não faz uma bateria de exames, se ela fez recentemente, trouxe esses exames para vocês dão uma olhadinha nesses exames, e aí se vocês tiverem alguma dúvida sobre como proceder e iniciar, né, o treino com essas pessoas, vocês procurem dentro da literatura como é que se vai trabalhar e quais são as indicações diretrizes, né, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia para exercício físico, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Obesidade para exercício físico, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte para todas as comorbidades que vocês quiserem procurar. Né? Então, dentro dessas diretrizes, a gente vai ter percentuais de carga a serem trabalhados, número de repetições a serem trabalhadas, recomendações para que vocês iniciem o trabalho. O American College of Sports of Medicine ainda é uma referência quando a gente fala em volume de treino por sessão de treinamento. Então ali, 3 vezes por semana, 50 minutos por vez, uma sessão por um período de treino, por um turno de treinamento, tá? Então um ABC, um AB, um ABA, depois BAB, superior, inferior, aquilo que vocês acharem mais interessante, dependendo da pessoa, quando for trabalhar, e aí sim adequar as diretrizes e normas que as pessoas precisam para poder realizar o exercício físico. Por exemplo, se vocês forem pegar um obeso, o obeso ele vai ter uma série de particularidades, tá? Ele vai ter um esforço cardíaco muito maior, porque é uma massa muito maior para se deslocar, né, frente à gravidade, vai fazer o uso de simvastatina, provavelmente, ou alguma estatina, pode ter algum problema de pressão arterial, porque o coração vai estar com uma frequência cardíaca mais alta para deslocar aquela massa no espaço-tempo, né, fazer uma esteira ou algo do gênero. Vai sofrer sobrecarga em seus ossos, tendões, ligamentos por conta desse sobrepeso. Então, qual é a primeira função? Essas pessoas vão chegar com um objetivo. Às vezes o objetivo é estapafúrdio, não tem nada a ver com aquilo que ela necessita. E nós, enquanto profissionais de educação física, agentes de saúde, a gente tem que deixar bem explicado para as pessoas que o objetivo delas não nos importa a não ser o necessário, aquilo que realmente tem que ser. Né? Mas como assim não se importa? O objetivo da pessoa... Vocês vão pegar uma pessoa com 200 quilos e vocês vão botar ela a fazer treinamento de força puro. Botar num powerlifting, por exemplo. Pode, não que não possa usar exercícios do power para poder melhorar o condicionamento físico geral, mas vamos sair de cara com de força, aquela pessoa precisa perder peso. Aquela pessoa precisa ir no nutricionista, regularizar a dieta dela, melhorar o sono, acrescentar mais exercícios cardiorrespiratórios com exercícios anaeróbicos, treinamento combinado, e ainda se demonstra a melhor estratégia de prática de exercício físico. Aquela pessoa tem que emagrecer. Ela precisa emagrecer para eliminar vários cofatores. Então, quando a gente pega alguém dentro do grupo de risco,
Nosso primeiro objetivo é a parte interna, é a parte química, bioquímica, metabólica, hormonal, é fazer com que aquela pessoa diminua a utilização dos fármacos que ela vem utilizando, é fazer com que aquela pessoa melhore o condicionamento físico dela geral, para depois a gente traçar metas e objetivos para fins estéticos ou para o que sei eu, para jogar futebol, para jogar basquete, para jogar vôlei, para jogar melhor no tênis, enfim. Mas a gente tem que deixar bem claro para as pessoas que elas não podem fazer qualquer coisa. Vai pegar um cardiopata, a gente pode usar aí uma forma de carvônio, tá? Que se vocês não têm, né, um estetoscópio esfígma para verificar a pressão arterial antes e depois do treino, né, se vocês não têm uma estrutura, né, como um centro integrado de treinamento, vai ter principalmente médico hospitalar, né, com oxímetro, enfim, vocês podem fazer uma fórmula simples de carvônio ou Tanaka, por exemplo, carvônio 220 vezes a idade, Tanaka 207 menos 0,6 ou 206 menos 0,7 vezes a idade, né, vai dar um número específico, né, esse número específico ele vai dar a frequência cardíaca máxima de trabalho, e aí vocês estipulam os percentuais. Um cardiopata recém-vindo, que usa beta-bloqueador, recém começou a praticar atividade física, cuidar a respiração, na fase concêntrica do movimento, onde faz força, solta o ar, na fase excêntrica do movimento, inspira, sempre durante o exercício, evitar picos máximos de força, números muito altos de repetições, né, evitar manobra de valsalva, bota a pessoa na esteira, 50%, 60% no máximo daquela frequência cardíaca máxima pré-estimada em cima de carvônio ou Tanaka, que é um cálculo que dá para fazer na mão, né? Então são vários cuidados que a gente pode tomar com as pessoas que a gente consegue trabalhar com elas. Então não deixem de fazer anamnese, recomendação médica, caso faça muito tempo que não tenha feito os exames, e procure estudar a respeito do mecanismo fisiopatológico da doença. Por que a pessoa adquiriu aquela doença e como ela está. E aí, dentro das diretrizes de cada doença, vocês vão elaborar, junto com essa forma de conhecimento, né, a melhor prescrição de treinamento para aquele indivíduo, de forma pontual. Lembrando que não é fácil trabalhar com esse público, a gente precisa ter bastante conhecimento, precisa ter feeling, mas que é um público muito fiel, porque existe a necessidade de melhorar ali a busca de saúde e sobrevida. Né? Então a gente pega alguém, por exemplo, aí com uma pessoa de idade com osteopenia e sarcopenia, vocês acham que essa pessoa quer agachar com 500 quilos? Não, ela quer poder levantar e sentar do vaso sozinha. Ela quer independência. Uma pessoa de idade, por exemplo, que tem um perfil fisiopatológico diferente por conta da idade, está tudo bem, é normal, né? Uma pessoa que vai ter hipotonia muscular, uma pessoa que não vai ter a mesma atividade funcional de osteoclastos, osteoblastos, renovação celular dos ossos, enfim, ela não vai ter a mesma condição que nós, né? E é normal, a pessoa mais atingida de idade, a melhor idade está chegando. Então a gente precisa trazer força para essas pessoas para que consigam subir e descer uma escada, abrir e fechar uma porta de uma geladeira, girar uma chave que está mais difícil de girar, né, uma supinação de mão, e punho, carregar as compras no supermercado, sentar e levantar do vaso, como eu havia falado anteriormente. As pessoas, elas buscam liberdade, elas buscam não ter outras pessoas cuidando delas, a não ser elas mesmas, né, principalmente aquelas que foram mais proativas, tá? Então é muito importante que a gente consiga entender todo esse processo, e dentro desses processos a gente faça as melhores prescrições de treinamento para essas pessoas. A gente não pode deixar de entender como funcionam essas doenças e os mecanismos dessas doenças, da mesma forma que a gente precisa questionar isso das pessoas, inclusive entender um pouco de quais e o que são aqueles fármacos que aquela pessoa está utilizando. Digamos, as pessoas usam beta-bloqueador. Se a pessoa usa um beta-bloqueador, vocês botarem ela na esteira, 50%, 60%, 70%, 80% da frequência cardíaca máxima dela, vocês nunca vão conseguir mensurar a frequência cardíaca máxima dela, porque ela vai estar beta bloqueada, a frequência dela vai ficar basal por conta da interação do fármaco. Então, aquela pessoa pode estar tendo um esforço, uma pré-carga muito grande cardíaca, né, e em detrimento do medicamento, isso não acusa na hora que vocês forem aferir no esfigma com o estetoscópio ou num aparelho de pressão arterial digital de punho ou braquial. Então, vocês não vão conseguir aferir isso aí. Vai parecer que está tudo normal, baseline, mas aquela pessoa está tá supra máxima dentro daquilo que ela poderia fazer. Então é muito importante que a gente entenda esses mecanismos também. Vai usar insulina? Qual insulina está utilizando? Uma de ação rápida, uma de ação curta, uma de ação lenta, né? Quanto que administrou, para a gente poder saber se aquela pessoa vai ter um pico hipoglicêmico no meio do treinamento, né? E a gente precisa ter uma intervenção em cima disso. Então é muito importante que vocês também conheçam
um pouco de farmacologia para poder saber trabalhar com esses públicos, tranquilo? Deixo um beijo e abraço para vocês, sucesso e até o próximo vídeo.